leão, cordeiro leão. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Nós estamos ao vivo e eu vou aguardar um pouquinho, entrar alguém para nós começarmos a nossa meditação de hoje. Glória a Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Bom dia, paz do Senhor, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui hoje com o Devocional Diário com Jesus. Glória a Deus, nós estamos aqui ao vivo, como todas as quartas-feiras, nós temos esse compromisso de estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, nós já vamos iniciar a nossa mensagem, porque nós temos essa oportunidade de compartilharmos juntos a palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandemente ao seu coração hoje, com essa palavra tão grandiosa que o Senhor nos traz hoje na sua Escritura Sagrada. Glória a Deus. Então nós vamos iniciar o nosso devocional diário com Jesus. Eu já tenho aqui um irmão querido e abençoado que está conosco. Enquanto isso, vai entrando mais pessoas na live. O importante é que a palavra de Deus está sendo pregada. Glória a Deus. Então, nós vamos iniciar hoje o nosso devocional diário com Jesus, desejando um bom dia para todos vocês. A paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos na presença do Senhor. E quando um ou dois ou três estão reunidos, nós sabemos que a palavra, que Deus está no meio de nós. E nós queremos dar boas-vindas a você que já está aqui comigo e a todos que vão receber esta palavra. Hoje nós vamos falar sobre a espera. Como é difícil esperar, não é verdade? Como é difícil esperar. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter bom ânimo, ter alegria, mantermos firmes diante de tudo o que acontece, das dificuldades, vencer a ansiedade, porque a espera, para quem não estar preparado, não estar firmado de fato, em comunhão, intimidade com Deus, ela se torna algo angustiante. Mas mesmo nós que estamos buscando diariamente o Senhor, nós sabemos que a espera é algo muito difícil para todos nós. Está chegando mais irmãos, glória a Deus. Minha amiga que está chegando também, seja muito bem-vinda. E nós estamos exatamente iniciando o nosso devocional diário com Jesus, falando da espera. Esperar não é fácil, mas nós vamos trazer hoje algumas instruções, algumas orientações para que nós possamos perseverar nessa vida, com esses 3 conselhos maravilhosos. Mas nós vamos iniciar com o Salmo 27, no verso 14, onde o salmista diz: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Nós temos aqui uma orientação muito importante que o salmista nos traz. Espere em Deus. Confia em Deus, porque Ele te vê, Ele sabe de todas as coisas. Mas nós sabemos que mesmo nós trilhando essa jornada, buscando estar firmado na rocha que é o nosso Senhor Jesus, nós temos momentos em que nós nos sentimos aflitos, atribulados, angustiados.
mas nós temos uma esperança e a nossa esperança está no Senhor. Mas nós vamos encontrar aqui em Romanos capítulo 12, versículo 12, uma instrução que o apóstolo Paulo nos traz, 3 conselhos, atitudes essenciais para nós avançarmos, para não desistirmos, perseverando e assim esperar com paciência. Vamos lá receber esses 3 conselhos. Eu quero dizer antes que eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, que são irmãos que nos acompanham diariamente. Eu sou muito feliz e grata a Deus e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Como é importante ter vocês aqui comigo, marcando presença, não me deixando sozinho. O Senhor já está conosco, já está comigo desde a hora que eu acordei, mas é muito importante a presença de vocês, porque vocês são o motivo deste momento, desta missão está sendo executada. Glória a Deus. Então nós vamos agora receber os 3 conselhos, as 3 atitudes essenciais para nós perseverarmos e esperar no Senhor. Então o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 12, ele diz, eu vou só abaixar um pouquinho aqui, que eu acho que ficou um pouquinho alto o fundo do som. Prontinho. Então o apóstolo Paulo nos diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aqui ele nos traz 3 conselhos importantes, essenciais, para quem deseja esperar no Senhor, com paciência, tendo alegria. Então a primeira atitude que ele nos traz aqui é a alegria na esperança. A alegria na esperança, a alegria ela surge da esperança. E aonde está a nossa esperança? Onde nós estamos colocando a nossa esperança e a nossa confiança? São nas coisas? São nas pessoas? Nós sabemos que não dá para esperar muito das pessoas. As coisas, elas são materiais, elas não se movem, elas não ouvem, elas não falam. Mas se nós colocarmos a nossa esperança em Deus, nós vamos ter a certeza, nós temos a certeza, na verdade, que nós vamos ter alegria, porque existe um único Senhor e Salvador, que nos traz alegria, que nos traz a paz, uma paz que excede todo o entendimento. E essa alegria está no Senhor Jesus. Quando nós colocamos a nossa esperança em Jesus, nós temos a plena certeza e convicção que Ele nos trará essa paz e essa alegria ao nosso coração. Glória a Deus. Estou muito feliz com as pessoas que estão chegando. Continue conosco até o final, porque o Senhor tem muito a nos entregar. Então, quando nós colocamos a nossa esperança em Jesus, nós temos alegria, nós temos confiança, porque Ele nos oferece o perdão. Ele nos oferece o perdão dos nossos pecados, é Ele que nos une a Deus, é Ele que nos conecta com o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, é Ele que nos traz a vida eterna. Nós recebemos essa promessa de vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus. Nós recebemos a cura, libertação, nós recebemos uma vida em abundância, glória a Deus. Veja como é importante nós colocarmos, depositarmos a nossa confiança e esperança no nosso Senhor Jesus, porque nós temos tudo nele, nós encontramos tudo o que nós precisamos em Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que Ele nos oferece um novo destino. Jesus nos dá um destino extraordinário, porque enquanto estávamos no pecado, enquanto nós vivíamos servos no pecado, nós tínhamos um destino, e esse destino nos levava à morte,
mas com Cristo. Com Cristo nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos filhas de Deus. Então nós nos tornamos servos do Deus Altíssimo. Então o nosso destino, ele muda. Nós ganhamos, nós recebemos um novo destino. E esse destino é a vida eterna. Glória a Deus. É por isso que Jesus é a nossa esperança. Nele está a esperança de um futuro com Deus, de um futuro de paz para mim, para nós, para você e para nossa família. Então olha como é importante nós, além de carregarmos Jesus dentro de nós, além dele fazer parte do nosso dia a dia, dos nossos hábitos, das nossas atitudes diárias, como é importante trazer, colocar Jesus no centro da nossa casa, da nossa família. Como é maravilhoso levar essa esperança para todos que fazem parte da nossa vida, não é verdade? Então esse é o primeiro conselho que a palavra de Deus nos traz. Alegria na esperança. E a nossa esperança, ela está em Jesus. Para nós que cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, nós que cremos que essa jornada nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, glória a Deus. Nós vamos receber agora o segundo conselho para quem deseja perseverar, continuar nessa jornada tão extraordinária que é caminhar com Cristo, não desistir e esperar com fé, com a esperança que Ele está conosco, é a paciência na tribulação. Eita, paciência, como é difícil, não é verdade? Não é fácil mantermos paciência na tribulação, nos momentos de dificuldades, no momento em que nós nos sentimos aflitos e angustiados. Mas a paciência, ela é muito importante para nós vencermos a tribulação. Ela é necessária para suportarmos esses momentos difíceis da nossa vida. A vida cristã, ela não está isenta das dificuldades, mas existe uma expectativa viva que nos guia. É o Senhor Jesus. Veja que Jesus, Ele é tudo que nós precisamos para trilhar essa jornada, para vencermos as dificuldades, para vencermos esses momentos tão difíceis que nós passamos na nossa vida. Não é verdade? Então existe uma expectativa viva. E essa expectativa está no Senhor Jesus. Se nós esperarmos nele, se nós confiarmos nele, termos a plena convicção que ele é tudo que nós precisamos, que a graça de Deus nos basta nessa vida, nós vamos conseguir nos mantermos em paz diante dessas dificuldades. Vamos ter paz, paciência na tribulação. Agora, vamos trazer aqui as consequências da falta de paciência na nossa vida. O que a falta da paciência traz para a nossa vida e o nosso dia a dia? As pessoas, elas entram em desespero. Quantas vezes o desespero quer tomar lugar da paz de Cristo em nossas vidas? Às vezes nós nos encontramos, sim, em momentos difíceis em que nós não sabemos como fazer, como resolver. Parece que nós estamos assim sem saída. Vocês já passaram por isso? De você estar passando por uma situação tão difícil que só um milagre de Deus para te ajudar. Mas o nosso Deus, Ele é fiel e Ele faz milagres. Todos os dias o Senhor está realizando milagres na nossa vida. E eu quero dizer algo aqui para todos vocês que estão aqui. Você é um milagre de Deus. O milagre está em nós. O milagre está em nós. Se nós tivermos essa convicção e consciência, meus amados, nós vamos ter alegria. Nós vamos ter paciência nas tribulações, porque nós compreendemos que nós fomos resgatados, nós fomos chamados. Você é escolhido e escolhida de Deus. Então eu estou aqui hoje, nesta manhã, para animar você. Eu sei, eu também passo por essas dificuldades, por esses momentos,
Mas ontem, quando eu pedia, Senhor, me entrega a palavra da live de amanhã, vai ser live, vai ser ao vivo, e é um desafio estar aqui ao vivo. Mas o Senhor nos conduz quando nós entregamos a nossa vida, as circunstâncias e as situações na mão dele. E o Senhor me trouxe essa palavra, porque eu também passo por esses momentos e não é fácil. E não é fácil. E tudo que eu trago, compartilho com vocês aqui no Devocional Diário com Jesus, meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui presentes e todos que vão receber essa mensagem depois, porque vai ficar gravada, são experiências vividas. O que eu trago a vocês é a palavra de Deus. E eu jamais vou trazer algo que eu não vivi, que eu não experimentei. Então eu busco viver conforme a palavra de Deus, embora não seja fácil. A vida do cristão não é fácil. Mas a vida do cristão é tão maravilhosa, é um privilégio nós seguirmos a Cristo. Eu quero confidenciar isso para vocês. Eu passei tantos anos distante de Deus, achando que estava no caminho, achando que agradava ao Senhor. Eu dizia, o Senhor me fortalece, Deus está comigo, Deus me protege e me guarda, mas eu entendo que naquela época eu estava totalmente distante de Deus. E hoje nós que estamos trilhando essa jornada, nós que tomamos essa decisão tão importante de pegar a nossa cruz e seguir o nosso Senhor Jesus, nós sabemos que é um privilégio estar nessa caminhada, viver essa vida tão extraordinária. Então, meus queridos irmãos, para vocês que por algum motivo estão passando por algum momento difícil, eu estou aqui hoje como canal de Deus para falar para você que o Senhor te vê. O Senhor, Ele cuida de você em todos os detalhes. Quando vier algum sentimento de angústia, de aflição, peça ajuda, porque nós temos um consolador, nós temos um conselheiro, nós temos um ajudador. Jesus foi, mas não nos deixou sozinho. Ele está vivo em nós, Ele está vivo aí dentro de você. E o Espírito Santo está em você. E se Ele está em você, não tem nada que está fora de nós, que está neste mundo, que pode nos roubar a nossa paz. Não vamos deixar que nada venha roubar a nossa alegria e a nossa paz. Então, paciência, sim, tenha paciência, aprenda. Sabia que o que eu tenho aprendido nessa jornada, que não tem sido fácil, é que nesses momentos de aperto, de angústia, de dificuldade, de pressão, quantas vezes nós vivemos pressões, os problemas, as situações, exigindo de nós atitude, exigindo fé. Então, não é fácil, mas eu aprendi que são nesses momentos e que nós somos mais provados. São nesses momentos, de fato, em que nós somos forjados, preparados. O que Deus quer de nós? Ele quer que a gente saia do lugar, que a gente se movimente. Deus não quer você aí no mesmo lugar o tempo todo. Deus não quer ver você passando por situações difíceis. O Senhor não quer te ver o tempo todo no deserto. Quantas pessoas, quantos cristãos estão anos e anos nos desertos da vida e ainda não conseguiram sair do lugar? Quantos? Nós encontramos esse exemplo lá no início em Gênesis, quando Deus tirou o povo do Egito. E era uma caminhada de 40 dias, se tornou uma longa caminhada de 40 anos. E eu pergunto para vocês, quantos anos você está no deserto? Quantos anos você está passando dificuldades nessa área aí que você tem realmente aperto, angústia, aflições, ainda não conseguiu avançar? Eu sei que não é fácil, meus irmãos, não é fácil, não é fácil. 2025 foi um ano de muitas provações, mas foi o ano que mais eu me relacionei com Deus de uma forma diferente, sabe? Porque quando nós compreendemos isso, quando nós compreendemos que nesses momentos, nessas dificuldades, são os momentos que nós mais
nos conectamos com Ele. São os momentos que nós mais buscamos também. Porque quando está tudo bem, quando está tudo, tudo em todas as áreas, está tudo bem, tudo ok, nós buscamos a Deus, mas não é do mesmo jeito, não é da mesma forma. Porque nós precisamos compreender que nós necessitamos dele todos os dias. Um dia, um momento sequer sem Cristo, sem buscá-lo, sem nos conectarmos com ele, nossa vida desequilibra. Então é isso que eu quero trazer para vocês. A falta de paciência, ela vem exatamente da falta de relacionamento. Se nós buscarmos meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, ao acordar, ao levantar, estarmos juntos aqui no Devocional Diário com Jesus, antes de dormir, você ter o seu momento de agradecimento, porque quantos livramentos Deus nos dá, eu tenho certeza que nós vamos ser sim sustentados por Ele. Então precisa muito que cada um de nós façamos a nossa parte. Nós precisamos nos movimentar e é isso que Deus está nos falando hoje. Saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Às vezes nós nos perguntamos por que eu estou passando por isso. É porque Deus quer que você dê um passo à frente. Dê um passo à frente para sair dessa situação. Eu peço permissão para vocês. A voz estava faltando aqui. Então, Ele quer que a gente avance nessa caminhada. Então, quantos milagres o Senhor tem feito na nossa vida? Então, vamos nos lembrar e nos recordar de tudo que Ele fez. Quando vier o desânimo, quando vir o desespero, pense nas coisas que o Senhor já realizou na tua vida, os milagres que Ele já operou e realizou na tua vida. Então, nós precisamos sim buscar estar com Cristo, porque a falta de paciência está levando muitas pessoas à ansiedade. A ansiedade, ela leva as pessoas à depressão. E muitas pessoas estão fazendo tantas coisas sem equilíbrio, sem involuntárias, porque estão se sentindo distante de Deus. Então, se você está com desânimo, desanimado, se você sente uma tristeza profunda, isso é um grande sinal que você precisa voltar para o local de encontro com Deus. E nós sabemos qual é o local de encontro. Nós vamos já falar porque é o nosso terceiro conselho de hoje. Então, não se desesperem. Tenha paciência, mesmo nos momentos de tribulação, de dificuldade. Jesus disse, Ele nos avisou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, seja forte, seja corajosa, seja corajoso. A coragem, ela tem que partir de nós. Deus não disse que Ele ia nos dar a coragem. Nós já temos a coragem em nós. Nós já temos tudo que nós precisamos se nós dissemos sim para Jesus todos os dias. Se nós recebemos Cristo na nossa vida e o Espírito de Deus habita em você, você já tem tudo que você precisa. Então, esses momentos de dificuldade é exatamente, meus queridos, para extrair o melhor de nós. Para botar do lado, trazer à tona, revelar a nossa melhor versão. E nós não vamos conseguir extraí-las somente em tempos de bonança. São exatamente nas dores, nas dificuldades, que nós descobrimos a nossa força, a nossa coragem. E ela está em Jesus, porque Ele é a solução de tudo, de todos os problemas e as dificuldades. Nele estão todos os recursos que nós precisamos. Glória a Deus por isso. E aí, faz sentido para vocês que estão aqui acompanhando nesta manhã maravilhosa? Faz sentido esses conselhos, essas orientações que o Senhor nos traz nesta manhã maravilhosa? Comenta aí. Depois, não esqueça de curtir, vai ficar gravado a live. De curtir, de comentar, porque quando você curte, essa mensagem ela alcança mais pessoas. E compartilha, tem tanta gente precisando de conselhos, não é verdade? Glória a Deus. E nós vamos para o nosso último conselho de hoje, até para não demorar muito.
o último conselho que nós recebemos, a última atitude essencial que nós trazemos hoje para nós esperarmos no Senhor com alegria e com paciência é perseverar na oração. O apóstolo Paulo diz aqui: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Meus amados, a oração ela é exatamente o momento em que nós nos conectamos com o céu. É o momento em que nós estamos conectados com Deus. É um momento de intimidade, em que estamos ali para falar e para ouvir a voz do Senhor, para colocar nas mãos de Deus as nossas angústias, nossas ansiedades. Procure Ele. Veja que nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos um Deus tão maravilhoso e bondoso que está de braços abertos para nos receber, para nos ouvir. Às vezes nós até reclamamos e murmuramos, mas Ele é tão misericordioso e compassivo conosco que Ele nos acalma. Ele nos traz a paz. Então, se você buscar orar, e ore a palavra. Eu aprendi a orar com a palavra. Sim, pega um salmo, pega uma palavra, pega uma promessa e toma posse dela. Porque a palavra de Deus é ela que nos fortalece e ela nos dá instrução. Nós temos promessas, meus amados, e eu sei que vocês que estão aqui estão ouvindo e vão ouvir esta mensagem. Eu sei que vocês receberam promessas de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que o Senhor falou lá atrás, mas nunca aconteceu. Coloca as tuas angústias, ansiedade nas mãos do Senhor. Persevera, ore o tempo todo. A palavra nos instrui a orar sem cessar. Entra no teu quarto, fecha a porta, se joga, se entrega. Se entrega para o Senhor, chora aos pés de Jesus. Bate na porta, persevere, que Ele está ali para te ouvir. Mas nós precisamos reconhecer, sabe o quê? Que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. Para respirar, nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus para acordar. Do sol que nasce todos os dias, que é a criação do nosso Criador, do nosso Senhor. Nós precisamos de Deus para tudo. Então, se Deus quiser, Ele apaga uma pessoa, ali rapidinho. Então, o fôlego de vida é dom de Deus. E nós temos o dom de Deus em nós. Então, nós reconhecermos que nada somos sem Cristo na nossa vida é um grande passo para chegarmos na porta de Cristo e bater e ela se abrir. Glória a Deus. Então, ore sem cessar. E a oração, ela é uma prática que precisa ser diária. Você está ali no ônibus esperando chegar no local de trabalho, esteja ali orando em pensamento. Você está trabalhando, ore ali enquanto está trabalhando, louve ao Senhor, cante um louvor. Então, agradeça a Deus. Você já agradeceu hoje pela vida, por acordar, por estar aqui? Então, olha o quanto é importante nós buscarmos ter atitude. Nós precisamos agir. Às vezes nós vemos assim as coisas paradas, parece que nada acontece. Mas eu quero dizer uma coisa que eu aprendi para vocês, que a movimentação no mundo espiritual, ela depende da tua movimentação aqui no mundo físico. E quando nós nos movimentamos, o mundo espiritual se movimenta. Quando nós damos um passo para frente, o mundo espiritual também avança. Então, como nós nos movimentamos? Fazendo o que nós estamos instruindo hoje aqui através da palavra. Buscando ser alegres, esperar no Senhor, colocar nossa confiança em Deus, buscar ter paciência, crendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas, buscar a direção de Deus por meio da oração. E a oração, ela precisa ser um hábito diário na tua vida. Um dia sem orar, meus queridos, um dia sem nos conectarmos com Deus, um dia sem meditar na palavra, nós estamos perdendo a direção e o nosso foco ele vai sendo disperso. Então vamos focar
no único que pode nos guiar nessa vida, nessa jornada e nos trazer vitória. Glória a Deus. Então, esta é a mensagem de hoje, meus queridos. Então, é através da oração que nós nos fortalecemos, que nós nutrimos a nossa esperança e nos mantemos firmes nesses momentos difíceis. Espera no Senhor, vale a pena esperar. Eu quero dizer para vocês algo que o Senhor tem mostrado muito nesses dias. Tem muita gente desistindo no meio do caminho. E às vezes as pessoas estão a um passo de receber a vitória e estão desistindo no meio do caminho. O Senhor nos pede para confiarmos nele. Então vamos esperar confiando no Senhor. Se a promessa ainda não aconteceu na tua vida, não desista e não desanime. Porque no momento que nós estamos tristes, desanimados, a nossa fé, a nossa confiança, ela vai diminuindo. Isso reflete no mundo espiritual. Então as coisas paralisam, não se movimentam. Entende isso? Entende o que Deus está querendo nos entregar hoje? O mundo está cheio de distrações. O inimigo, ele quer te tirar do caminho da promessa. O inimigo, ele quer te afastar do propósito de Deus na tua vida. São nos teus pontos fracos que ele mais te ataca. Já observou isso? Então, se nós sabemos, vamos fazer rapidamente um diagnóstico aqui, uma prática aqui, vamos aplicar uma ferramenta. Avalie a sua vida e as áreas da tua vida e pense agora qual é a área da tua vida que o inimigo mais ataca. Qual é a área da tua vida em que você mais sofre hoje? É exatamente onde estão as lacunas, os teus pontos fracos, onde o teu emocional ali não está tendo força suficiente para agir e avançar. Então, nós já temos aí um diagnóstico. Qual é a área da nossa vida em que nós estamos tendo mais dificuldades nesse momento? Então, é nessa área que nós precisamos cuidar. É nessa área na nossa mente que nós precisamos fortalecer. Então, se eu sei que tem algo dessa área que me distrai do caminho do Senhor, eu deixo de fazer. Se a televisão me distrai, se as redes sociais, vendo conteúdos que não tem nada a ver com o meu propósito, com o que Deus tem me instruído, eu deixo de olhar aquilo. Se tem algo que eu faço que desagrada a Deus nessa área, eu vou deixar de fazer. Então começa a criar novos hábitos. Comece a dizer não para o que te afasta de Deus e alimente a sua mente com a palavra e se conecte com Ele através da oração. Aqui, meus amados, nós encerramos essa nossa meditação de hoje. E para encerrar, não deixe que nada venha roubar a tua alegria. Não deixe. O inimigo, ele quer roubar as nossas alegrias, os nossos momentos. Não permite que ele roube a tua paz. Às vezes ele está usando uma pessoa, às vezes alguém da sua própria família, alguém próximo de você, para te desestruturar e te desequilibrar. Não permita, glória a Deus. Que mensagem maravilhosa. E espere no Senhor. A espera é tão importante quanto a chegada. Às vezes nós já chegamos e não percebemos, porque estamos dispersos com as distrações do mundo. Às vezes você já está no lugar que Deus queria que você estivesse. Então, vamos hoje meditar nesta palavra e nessas 3 instruções tão importantes. E espera no Senhor. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo, todos vocês que vão curtir, compartilhe esta mensagem, porque ela alcançará muitas vidas que estão precisando dessas orientações. Se faz sentido para você o que foi pregado, falado hoje aqui, meus amados, compartilha. É um ato de amor. Envia para alguém que você ama, envia para alguém que você sentiu agora no seu coração que precisa desses 3 conselhos importantes. A espera é importante. E o Senhor quer nos ensinar a esperar com alegria, com paciência e com perseverança. Que Deus abençoe grandemente vocês. Quero dizer que eu amo vocês em Cristo Jesus, de todo o meu coração. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Amém?